puder contribuir, estarei contribuindo. Isso é legal, cara. Tem muita coisa para falar, porque a gente vai falar de assuntos históricos, né? Então tem eventos históricos em anos históricos com datas precisas, personagens interessantes, associado com textos bíblicos. E aí eu vou construir desde 1517, na verdade vou pegar um pouquinho antes, só pegar um contexto. 1517, depois 1867, depois 1917, 1947, 1967 e termino com 2017. Né? É a reforma e a conquista de Jerusalém pelos otomanos. Tem duas coisas acontecendo, a igreja e com Israel, de certa forma. Então tem muita coisa envolvida, tem muita coisa por isso que eu vou meio que falar muita coisa e algumas coisas meio rápidas, porque senão não dá tempo de falar tudo. Na verdade, eu não vou falar tudo, né? Porque se eu for fazer uma amostragem de como Deus mexeu na história nesses poucos períodos e o que parece para onde prosseguimos, né? Porque essa é a ideia, mostrar para onde a gente vai. Imagina, teria umas 3, 4 horas no mínimo para poder fazer o desfiamento de todo esse nó intrincado aí. Mas é muito legal, cara, é muito legal. Ver as digitais mesmo de Deus na história da forma mais curiosa possível. Não, o tema é legal, o tema é legal, o tema é legal. O tema é muito legal. Porque Deus é divertido, cara. Deus tem umas piadas assim que ele faz que é. Eu demorei para entender algumas, mas depois que eu entendo, cara, nossa, eu rio e choro ao mesmo tempo. É muito engraçado, cara. Eu fico rindo e chorando, porque pode. Ele prega peça com um ateu, ele se diverte, ele realmente se diverte. A gente é que chora às vezes por não entender o bom humor dele, o senso de humor que ele tem, né? Mas é fantástico, é fantástico. Deixa eu ver se eu botei tudo que eu tinha que colocar.
Agora sim, de volta aqui mais uma vez. Evangelho Simples, nesta sexta-feira escatológica de sempre, dia 4 de quê? De dezembro, né, cara? 4 Dezembro de já, dezembro. dezembro já. Este ano que não termina nunca. Muito bem, Dezembro. muito boa noite. Começando sempre no horário. O pessoal que chegou um pouco antes aí conseguiu acompanhar as nossas conversas privadas aqui, ô Johnny. Estávamos aqui num colóquio, numa conversa privada, o pessoal conseguiu ouvir, mas não tem problema. Tem problema, Johnny? Não, nenhum problema, tá bem tranquilo. Eles só vão pegar alguns spoilers, mas bem pequenos, bem pequenos. Muito bem, pessoal que já está chegando, vamos compartilhar a live aí, ajuda compartilhando, sempre importante. Mas dizendo o que eu acabei de dizer pro Johnny, que o meu pai sempre fala, que nós somos um posto na beira da estrada. Estamos aqui para servir, estamos à disposição. Amém. Se também ninguém quiser parar, pode ir na paz, pode ir embora, tá tudo certo. Mas se a gente puder ser útil, vai ser muito importante. E hoje um tema periclitante, como sempre. Mas antes da gente falar do tema, os 10 jubileus, cara, é um negócio bem louco. Eu queria que a gente... Fala alguma coisa aí, Johnny. Aquelas igrejas que tem que é um culto de... Como é que chama culto de oportunidade? Vou te dar a oportunidade para você dar saudação para a igreja nesse momento. Dá um oi para todo mundo aí, diga aí. E aí, pessoal, tudo bem? Dezembro tá chegando, já chegou, né? O ano tá acabando. 2021, logo logo é história para muita gente. Espero que com recordações melhores no próximo ano, permitindo Deus, com certeza. Deixa eu dar um spoiler já, então. Por O favor, assunto de hoje, de cara, gente, sim. o assunto de hoje ele é interessante, muito interessante, sem dúvida. Vai atiçar as mentes de muitas pessoas, inclusive com datas, e com datas. E eu não sou de marcar datas, então já vou deixar claro que não vou marcar data, mas o próprio assunto por si só, de certa forma, vai inferir nisso, no final vocês vão perceber, né? Mas aí a gente faz as devidas considerações no final. E aí é bom lembrar, gente, que o que nós vamos falar hoje, a gente vai abordar uma profecia extra-bíblica, né? Atribuída a Judá ben Samuel, que a gente vai falar um pouco dele daqui a pouco, e vai falar um pouco dessa questão do tempo do fim, do que nós vivemos na história e até recentemente, inclusive, e do que talvez virá. Então, para você entender isso aqui que eu vou falar hoje, tem muitas coisas interessantes que vale a pena você, para que você não acompanhe outras lives, acompanhe. Tem a nossa primeira live aqui, foi muito legal. Eu falei sobre o Apocalipse em Gênesis, sobre os dias da criação e a história humana, e os paralelos disso conforme a Bíblia. E na segunda live, eu fiz uma abordagem sobre a Mene Mene Tekel Parsin, aquela escrita na parede de Daniel, né? Abordando uma coisa que Daniel não coloca no texto, ou seja, que tem mais um significado ali que a gente acabou abordando. E falei da profecia de Ezequiel também, quando Ezequiel instrui o profeta a deitar de lado à esquerda, depois à direita, tal, né, simbolizando. E eu fiz uma concatenação dessas duas e eu mostrei naquela live, né, que, de certa forma, pelo que a gente podia compreender dos textos, isso apontava para a volta de Israel como nação em 47, 48. Né? Então a gente fez todo um cálculo, inclusive, mostrando isso, como já estava escrito na parede lá em Daniel, no Mene Mene Tekel Parsin, Daniel 5. Então, de certa forma, esse assunto tem a ver um pouco com essas duas lives. Por isso, se você assistir essas duas lives, vai ficar mais claro para você entender, caso você nunca tenha assistido. Né? Então, mas não se preocupe que eu vou tentar guiar aqui da melhor forma possível. Vai devagar, porque a gente é meio ignorantão, a gente é meio burrão, como diria meu pai também. Essa é uma estratégia para você ir suave. Vá devagar com a gente e a gente vai chegar lá. Johnny, jubileu, que parada é essa? Quantos jubileus temos aí? Como é que isso está apontando? Me diga aí, cara. O tempo é seu, eu vou fazendo perguntas ignorantes no caminho. Vamos lá, então. Primeiro, esclarecer algumas coisas. Primeiro, por que o título é Profecia dos 10 Jubileus? O que isso tem a ver? E aí já vou passar para o jubileu logo em seguida. Bem, primeiro que isso tem a ver com um piedoso judeu alemão do século XII, né, chamado Judá ben Samuel. Ele nasce por volta, ninguém sabe exatamente quando ele nasceu, mas se estipula que
foi por volta do ano 1140 depois de Cristo, e sabe-se que ele faleceu em 1217, né? E ele era um judeu muito conhecido porque várias coisas que ele escreveu, e ele era famoso na sua época, isso foi passado depois, né, dos seus discípulos e foi reescrito por vários outros ao longo dos séculos. Então tem vários escritos atribuídos a Judá Ben Samuel do seu trabalho, né? A, E pri- inclusive a tem uma princípio, curiosidade. a princípio é um Oi, judeu crente, um um messiânico, um judeu. judeu Não, completo. não, esse não é messiânico. Não, Pelo ok. menos não há um detalhamento sobre ser messiânico, Ok, perfeito. né? E aí ele alega que recebeu uma visita de Elias no último ano, quando ele vem a falecer, né? Mas essa profecia que eu vou falar, ela é atribuída a ele. Eu vou falar no final se isso tem fonte real ou não, tá? Por que que isso? Isso, na verdade, não vai importar muito agora. Por quê? Porque todas as características praticamente da profecia já aconteceram, tá? Elas já se passaram. Por isso que eu vou analisar o passado para a gente ver essa questão, porque mesmo que ela não tenha um fundo real, os fatos eles existiram de fato, né? Então isso já se sabe. E tem muita curiosidade em cima disso e no final vai ficar bem legal para você perceber algumas coisas. E por que ela fala do jubileu? Porque jubileu, né? O que que o jubileu é? Se você voltar, pegar Levítico, né? Eu botei, acho que eu compartilhei Levíticos 25. Vamos lá para Levíticos 25. Né? Olha o texto aqui. Eu vou ler do 8 ao 13, ok? Então o texto fala o seguinte: contarás 7 semanas de anos, né? 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49 anos. Então, esses 7 semanas de anos, ele fala do Shemitah, que a cada, né, você tem cada 6 anos trabalha, no sétimo ano descansa, chamado ano sabático ou ano Shemitah. E aí, a cada 7 anos Shemitahs, né, que é o 49º ano, depois você teria em seguida o jubileu, que é o que ele vai colocar no versículo 9. Então, no mês sétimo, ao 10 do mês, farás passar a trombeta, ou seja, vai ter um toque de trombeta chamado de a grande trombeta, né? No dia da expiação, que é o dia 10 de Tishrei, tá? Do sétimo mês do calendário judaico. Então é o dia chamado dia da expiação. E aí fareis passar essa trombeta por toda a vossa terra, né? E aí santificareis o ano quinquagésimo, proclamareis liberdade na terra a todos seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano quinquagésimo vos será jubileu, não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque jubileu, santo será para vós outros, e o produto do campo comereis. Então, neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. E aí tem mais algumas coisas, eu não vou entrar nesses méritos, né, porque não vem ao caso. Então, podemos voltar para cá. O que é importante a gente entender? Primeiro, o jubileu tem várias coisas que estão relacionadas, né? Primeiro, é tocado o chofar, é tocado uma trombeta. Tá? Não são vários toques de trombeta, é um toque de trombeta só, né, que é tocado para anunciar que é um ano de jubileu. Depois tem libertação dos escravos, né? Restauração da propriedade ao seu dono original. Ou seja, se você tinha vendido a sua propriedade, no ano de jubileu você podia resgatá-la, volta ao dono original. Tá? Isso é fundamental entender. No ano de jubileu, então o que que você vendia quando você vendia a propriedade? Eu não vendo a propriedade em si, eu O vendo tempo que os você tinha anos, para o jubileu, né? os anos que tem para o jubileu, você pode usar da propriedade, mas quando vier o jubileu, essa propriedade retorna para mim. Então havia aí esse tipo de negociação. E aí, claro, tinha as mesmas observações do ano agrícola, do ano Shemitah, que é você não, né, não arar a terra, não produzir nada na terra, ela vai produzir por si só, você come do que ela produzir. Né? E é muito vinculado o jubileu com Isaías 61, quando Jesus vai falar, né, de que ele vem a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aquele ano aceitável do Senhor fala do jubileu, e inclusive ele fala que para dar liberdade aos cativos, né, restauração em vários aspectos. Né, e ele fala isso se cumpre naquele momento, né, lembrando que ele para justamente na parte em que viria também o ano da vingança do Senhor, que é uma segunda parte relacionada ao dia da expiação, porque lembra, no dia da expiação você tem o anúncio do jubileu e o dia da expiação tem os dois, essa dicotomia, tanto da misericórdia quanto do juízo. E aí depende muito do que vai acontecer. Então Jesus veio trazer a misericórdia na sua primeira vinda, juízo na sua próxima vinda. Muito bem. Esse jubileu, existem várias questões ainda sobre a contagem, se é 49 anos, se é 50 anos, existem umas
uma série de detalhes técnicos aí que eu não vou entrar nesse mérito, né, porque seria complicado explicar. Mas a parte importante de entender é o seguinte: ele sempre está relacionado a esse período de 50 em 50, de alguma forma, né? A gente vê isso em vários aspectos. No Antigo Testamento você vê, inclusive, até de 49. E há uma mudança realmente na forma depois da cruz de Cristo. Lembra que quem viu a primeira live vai entender que a cruz de Cristo tem o padrão do Cordeiro Pascal, e a partir do Cordeiro Pascal isso muda muita coisa. Muito bem, o que diz a tal profecia atribuída a Judá, ben Samuel? A profecia diz o seguinte, deixa eu só ler ela para você, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Ela diz o seguinte, eu não compartilhei, eu vou citá-la mesmo. Tá? Ela diz o seguinte: quando os otomanos turcos, que ainda, né, estavam se desenvolvendo, lembra que os turcos ainda estavam se desenvolvendo naquela época, dizem, quando eles conquistarem Jerusalém, eles vão governar Jerusalém por 8 jubileus. Depois Jerusalém vai se tornar terra de ninguém, por 1 jubileu. E aí em seguida vem o 10º jubileu. No 10º jubileu, Jerusalém volta para a posse da nação judaica, e depois disso, né, vai iniciar o tempo messiânico do fim dos tempos. Então, o que você tem aí que é interessante entender? Primeiro, quando é que Jerusalém cai na mão dos otomanos? Quando é que começa a contar esse relógio? Porque, teoricamente, se foi atribuído a ele, ele escreveu isso em 1217, ok? Então, quando que esse evento começa efetivamente a acontecer? Para marcar todo esse caminhar, né, dos últimos tempos, digamos assim. Primeiro a gente precisa entender o seguinte: depois que teve dispersão, né, depois que Roma efetivamente expulsa os judeus, Você está falando do primeiro século, né? Do primeiro século, do segundo século, na verdade. Porque no primeiro século você tem o quê? No ano 70, na verdade no ano 67 depois de Cristo, você tem Vespasiano chegando em Jerusalém, em Israel, para preparar o seu ataque a Jerusalém, para que no ano 70 a gente tenha aquela questão da destruição do templo, né, e Jerusalém também é toda quase que dizimada. Depois, alguns anos depois, você tem Massada, e a gente imagina que os judeus ali já foram dispersos. Não, não foram. Tá? Não totalmente. Por quê? Porque ainda no ano 130, por volta do ano 130, Bar Kokhba sobe ao poder. Bar Kokhba é atribuído como se fosse o Messias por alguns dos judeus da época, Rabino Akiva, por exemplo. E ele reina sobre a Judéia por 4 anos. No 4º ano, Roma fica cheia dos judeus, manda as legiões, e daquele momento ele acaba com a Revolução de Bar Kokhba, por volta do ano 133, 135. E aí sim, os judeus são dispersos pelo mundo, tanto que ele muda o nome da região, né? Agora se torna Palestina, a própria nome da cidade de Jerusalém, ele muda o nome da cidade de Jerusalém, né, para tentar tirar todo o vínculo que tinha dos judeus em relação àquela terra. E aí a dispersão efetivamente ela acontece completamente, né, por volta do ano 133. Muito bem. E o que acontece com aquela região onde Jerusalém está? Porque tudo vai agora oscilar em torno de Jerusalém e Israel, né? Então você tem, por exemplo, quando você pega o ano 1400, eu vou dar um salto aqui na história, porque não dá para chegar e levar tudo, senão a gente não vai ter tempo para isso. Você tem, por exemplo, ela está dominada, aquela região, pelos mamelucos. O que são os mamelucos? Os mamelucos eram escravos dos egípcios islâmicos. O Islã já tinha ascendido ao poder, a cruzada já tinha acontecido, as cruzadas, o Islã já tinha vencido os cruzados, né, e já estava dominando aquela região toda. Né, e os mamelucos é que controlavam toda a região de Jerusalém, que tudo fica no foco de Jerusalém. Inclusive a própria profecia do Judá ben Samuel, né, ela fala de Jerusalém, tudo foca em Jerusalém. Por quê? Porque, lembra, tem um padrão, tudo começa com Israel e depois Jerusalém. Então primeiro tem esse padrão, primeiro Israel, a terra, depois Jerusalém. Onde é que a gente vê isso? Por exemplo, Joel 3, né? Vamos botar Joel 3, né? Vamos botar aqui Joel 3.1. Joel 3.1 ele mostra bem esse padrão profético de cumprimento de profecia, né? Ele fala assim: eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá, ou seja, daquela região da Judéia, né? E de Jerusalém. E aí ele vai congregar as nações e vai descer ao vale de Josafá.
Bem, isso aqui já aconteceu, né? 47 marca a volta de Israel como nação, de certa forma, e 67 marca a retomada de Jerusalém como cidade pelo povo de Israel. Então, você vê que tem um padrão inicial. Primeiro a terra, depois Jerusalém. Por quê? Porque é o padrão, por exemplo, dos ataques. Né? Quando você vê Nabucodonosor, por exemplo, que vai atacar a Judéia, né? As tribos do sul. Primeiro ele entra na terra, ou seja, entra em Israel, e por fim ele ataca a capital, Jerusalém. Então ele entra na terra, começa a atacar a Judéia por volta do ano 606, 607 antes de Cristo. E a derrubada de Jerusalém, né, a destruição do primeiro templo de Jerusalém, foi por volta do ano 586, 587, né, 587, 586, também antes de Cristo. Ou seja, primeiro com a terra, depois Jerusalém. E aí o processo sempre vai seguir isso adiante, né, não muda. Então, nesse período do século XV, por exemplo, você tem cerca só de 200 famílias judaicas vivendo naquela região de Jerusalém, e só 100 famílias cristãs lá. O resto é tudo muçulmano, mas não são muitos, são poucas. No máximo ali você tem 7.000 pessoas, mais ou menos, vivendo naquela região. Né? E aí você tinha muitos peregrinos sempre seguindo, tá? Você tem que lembrar que, assim como os cruzados foram para a região de Jerusalém, para tentar libertar Jerusalém, a Terra Santa, e depois perderam, né? Mesmo assim continuava a ter um ciclo dos peregrinos, né? Indo lá visitar a Terra Santa. Então, naquela época, já no século XV, os peregrinos já eram uma fonte de renda muito grande para os mamelucos, para os islâmicos. Então, o que eles faziam? Eles faziam taxas, né? Botavam um pedágio lá, o cara queria visitar a região ali de Jerusalém, ele tinha que pagar uma taxa. Né? Se ele queria entrar nas igrejas que foram erigidas há muito tempo, ele também pagava taxa para entrar nas igrejas, ou seja, existe um mercado muito grande lá. Tanto que a própria igreja parecia uma mistura assim, de bazar com barbearia, com barraca, lojas, camas. Você tem uma ideia, tinha uma quantidade enorme de cabelo, porque eles acreditavam que seriam curados de qualquer doença se eles raspassem todos os pelos lá na igreja do sepulcro, por exemplo. Caramba. Então eles gastavam tempo fazendo essas coisas e visitando. E claro, né, os islâmicos, vendo essa peregrinação toda, eles faturavam muito nessa época. E aí, em 1453, há uma mudança na história considerável. Por quê? Porque o Império Bizantino, né, a Constantinopla cai. Os otomanos, os turcos otomanos, dominam Constantinopla, atual Istambul, porque Constantinopla era, naquela época, né, a sede do Império Romano do Oriente. Lembra, o Império Romano do Ocidente ele cai muito cedo, mas o Império Romano do Oriente ele dura ainda quase 1000 anos, tanto que só vem a cair em 1453. Né? E aí Constantinopla cai, depois vai virar Istambul, e aí o que acontece? O Império Otomano começa a ganhar força. E aí, ganhando força, é onde entra o início do nosso tema, o ano de 1517. No ano de 1517, tem um sultão chamado Selim. E ele faz o quê? Ele derrota esse exército mameluco, porque lembra, o próprio Islã tem divisões entre eles, a gente falou um pouco sobre isso, acho que na passada, né? Quando falamos sobre o Cavaleiro Branco. Então você tem essas disputas de poder, e o Império Otomano conquista Jerusalém no dia 20 de março de 1517. Então, 1517, digamos, o relógio começa a contar. Né? 1517 é o marco inicial. É interessante que esse ano é um ano Shemitah, segundo o calendário judaico, e nesse ano tem que lembrar que Deus mexe com Israel, né, e Jerusalém especificamente, mas mexe também com a igreja. Porque 1517, né? A reforma, exatamente. Martinho Lutero pega e publica, né, as suas 95 teses lá na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. Né? Então, você tem, no mesmo ano, né, numa sequência de anos Shemitah, você tem exatamente um evento em que Deus mexe na história de forma significativa. Muito bem. E aí, o que acontece? O Império Otomano, que começa a tomar conta, né, Selim depois logo morre, e o filho dele, Suleiman, ele começa a reinar lá. Né? E aí a população, e ele é um cara muito legal para os judeus naquele tempo, ele deixava eles viverem na terra. Né? E aí essa população judaica, que era de 200 famílias, por exemplo, triplicou para 2.000 pessoas, pelo menos, e o que era 6.000 foi para 16.000 pessoas. E aí foi crescendo. Por quê? Primeiro porque em 1492 você tem o quê? Você tem a expulsão dos judeus da Espanha,
E aí muitos deles fugiram também para o leste e acabaram voltando, alguns para a Terra Prometida, né? Voltaram para aquela região, por isso que também você tem esse movimento. Tanto que naquela época eles já oravam no Monte do Templo, naquele muro do Monte do Templo. Eles não podiam subir ao Monte do Templo, que lembra, lá já tinha o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Ou seja, os islâmicos já tinham tomado conta do Monte do Templo, mas Suleiman permitia que eles tivessem uma sinagoga, tinha a sinagoga de Rambam, por exemplo, e eles iam até o muro, né, que é o que foi permitido, e lá no muro eles podiam fazer as suas orações. Esse muro eles começaram a chamar de Hakotel, né, ou seja, que é o muro mesmo, que é uma referência hebraica que você vai ver no livro de Cantares. No livro de Cantares você tem um texto que fala: o meu amado está, né, entre os muros eu vejo meu amado. Então é uma alegoria que o judeu ele enxerga, é como se ele enxergasse Deus por entre o muro, como se soubesse que do outro lado do muro Deus está. Né? Ele faz uma apologia a Cantares nesse sentido. E aí os pagãos, os islâmicos começam a chamar aquele muro também, porque ele chamava de Hakotel, mas ele chamava já de Muro das Lamentações. Né? É onde vem o nome Muro das Lamentações. Muito bem. Por que isso é importante? Bem, isso é importante pelo seguinte. 1517 marca o início. Se você lembrar, na tal profecia de Judá ben Samuel, diz que os otomanos tomariam conta por 8 jubileus. 8 jubileus são 400 anos. Então, 1517 me leva mais 400 anos para 1917, onde realmente tem uma virada histórica considerável. Mas é interessante entender que o processo não começa ali. É como se Deus, a cada jubileu nesse período, estivesse mexendo na história. Então, quando você tem, por exemplo, o 7º jubileu, porque 7 é um número de completude, né? 7 sempre aponta para uma completude. 8 aponta para novos começos. Então, quando está no 7º jubileu, em que os otomanos tomam conta de Jerusalém, você percebe que nesse século, já estão falando em 1867. No século XIX, século XVIII, Deus já começa a mexer na comunidade judaica pelo mundo. Por quê? Porque até lá, os judeus no mundo inteiro eram pessoas de segunda categoria, sabe? Realmente eram piada onde quer que eles fossem. Eles realmente eram vistos como malditos em todos os lugares. Mas a partir do século XVIII isso começa a mudar. Deus começa a mudar a história, por exemplo, porque muitos judeus começam a enriquecer. A gente sempre acha que o judeu sempre foi rico, sempre tinha as bênçãos de riqueza ao longo dos séculos. Não é bem essa história, não. Não funciona bem assim. Isso é um processo que você vê a mão de Deus enriquecendo o povo a partir do século XVIII com muito mais autonomia e força. Pra você ter uma ideia, por exemplo, em 1750 a Rússia começa a decretar tolerância aos judeus. Você tem uma ideia, eles não eram nem tolerados antes. Teve que ter um decreto na Rússia para dizer, não, agora nós toleramos os judeus. Em 1753, por exemplo, a Inglaterra começa a naturalizar os judeus que eram cidadãos. E o mesmo depois acontece na Áustria e na França, anos depois. Em 1806, a Rússia, por exemplo, chama os judeus de volta, que tinham sido banidos por Pedro o Grande. E a Itália, que tinha também, né, emancipado os judeus da Prússia, e também reconheceu seus direitos em 1813. Ou seja, você vê a mão de Deus, a partir do século XVIII, levando riqueza para as mãos dos judeus. E isso vai num processo crescente, cada vez maior. Pra você ter uma ideia, em 1838 também já começa a ter um burburinho do sionismo muito mais forte. Por exemplo, em 1838, o Times de Londres ele publica as ideias do Lord Shaftesbury sobre o retorno de Israel, e a Rainha Vitória já intercede para que haja uma volta dos judeus. E em 1860 você tem uma aliança hebraica para promover a liberdade dos judeus em todos os países. E aí entra 1867 e aí começa a nossa história de uma forma muito mais forte. Em 1867 você tem já alguns judeus ricos, alguns são bem conhecidos até hoje. Por exemplo, os Rothschild, né? Que alguns até colocam teorias da conspiração aí dos Rothschilds, que dominam o mundo, Illuminatis e tudo mais. Né? E você tinha os Rothschilds e os Montefiore, e eles começaram a se unir para começar a tratar a Terra, né? A Terra Santa, principalmente Jerusalém, e até para ajudar os judeus que estavam em Jerusalém. Só que tinha um problema. O judeu não podia ter sua terra lá. Jerusalém é uma cidade, naquele tempo, em 1867, em que você não podia comprar uma terra. Só islâmico comprava terra lá.
Então, como é que você volta para uma terra que você não tem como comprar uma escritura? E lembra, o jubileu fala justamente disso, da volta à terra e da possessão. Fala todos os processos de possessão. E quando você fala de vários ciclos de jubileu, são ciclos de retorno, ciclos de mudanças. E nesse ciclo de mudança você tem o seguinte: começa a entrar algumas coisas curiosas. Por exemplo, você tem algumas profecias muito interessantes que aconteceram em 67. Alguns detalhes, assim, características. Por exemplo, não sei se você ouviu falar de Mark Twain. Uhum. Mark Twain é um americano, né? escritor, filósofo americano, etc. Ateu. Ateu. Declaradamente ateu. E esse cara, ele vai fazer um papel bíblico em 1867, nesse 7º jubileu. Tem um texto lá em Deuteronômio 29 e 22. Vamos ler esse texto aqui. Ó. Só antes de você abrir o texto, Dionei, a gente está falando de um... Deixa eu colocar a ordem na minha cabeça aqui. A gente está falando de uma profecia de possivelmente Judá ben Samuel. É uma profecia em 1217, que falava de uma quantidade de jubileus. Essa profecia ela vai se cumprir, ela vai começar a valer em 1517, a profecia que foi feita em 1217, 1517. Por que a gente coloca esse 1517 como marco? Pela invasão dos otomanos? Pelos otomanos tomarem Jerusalém, exatamente. Os turcos otomanos tomarem Jerusalém. Aí e ali começa o nosso relógio a contar. Perfeito. E ele se cumpre 8 jubileus em 1917. Perfeito? Isso aí. 1917, qual é o acontecimento que acontece? A gente não falou dele ainda, né? Não, vamos falar dele daqui a pouco. Perfeito. Porque agora vamos começar agora a ligar os pontos. Porque agora em 1867 começa a abrir para ligar os pontos. Porque agora parece que vai ter uma concatenação da mão de Deus em cada um desses períodos da história. A gente está citando 1867 como um momento em que as coisas começam a apontar para se desembocar em 1917. É isso? É o jubileu anterior. É como se Deus estivesse preparando o processo para desencadear o que vai acontecer a seguir. Perfeito. Ok? Então tá bom. Só para eu entender, eu que sou burrão. Continue. Não tem problema. Então vamos pegar o primeiro texto aqui, ó. Deuteronômio 29, 22 a 23. Tá? Lembra que isso aqui Moisés está falando para o povo e ele está falando profeticamente. Né? Moisés ele vai receber uma canção, que depois ele vai cantar, que é uma canção profética, que vai servir testemunho contra o povo. Né? Lembra que o povo, nesse momento, eles estão para tomar a terra prometida. Então eles vão ganhar a terra prometida e vão reinar sobre a terra. Mas Deus já está fazendo uma profecia que lá na frente eles vão abandonar Deus. Então Deus já vai usar essa canção, depois de Moisés, como testemunho contra eles mesmos, ou seja, vai ficar registrado. E na parte que me interessa, ele fala assim, né? Então dirá a geração vindoura, ou seja, uma geração que virá lá no futuro, os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que virá de terras longínquas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças, com que o Senhor a terá afligido, toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que ela não é semeada, nada produz, nem cresce nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra. Então aqui começa a primeira parte, o estrangeiro que virá, ou seja, não é um judeu, não é um israelita, é alguém que vem de fora e de terra muito longínqua. Né? Ele vai testemunhar o que aconteceu na terra, vai ver a desolação da terra, as doenças e tudo mais, né? Que nada cresce lá, e vai testemunhar isso. É curioso por quê? Porque Mark Twain, aí vamos voltar lá para Mark Twain. Perfeito. Mark Twain, ele vem da onde? Dos Estados Unidos. Né? Ele começa a sua viagem em junho, tá? E aí ele vai visitar os locais. Ele vai visitar os locais, ele chega lá em setembro, 23 de setembro. E ele vai testemunhar tudo que está acontecendo na Terra Santa. Lembra, ele é ateu. Ele está indo lá porque ele é repórter e porque já existe nos Estados Unidos um movimento muito grande de profecias apocalípticas. O pessoal esperando a volta de Cristo e que é um movimento para para tentar ver se acontece alguma coisa na Terra Prometida. A tentativa dele foi trazer uma resposta humana para o que estaria acontecendo, tirando da visão escatológica. Ele queria responder e dizer, não tem nada disso não, é isso? Exatamente. Cético. Ele está indo lá como um cético, um jornalista, para mostrar o que realmente é
Inclusive, ele vai até zombar dos caras, né? Porque ele vai pegar e escreve o seguinte, ele diz assim, ó, eu só vejo leprosos, aleijados, cegos e idiotas que nos acostam a cada canto. Depois, assim, eu estava num cruzeiro que se chamava Excursão do Grande Prazer da Terra Santa. Aí ele rebatiza e chama de Grande Expedição ao Funeral da Terra Santa. Ele tratava a peregrinação como uma farsa, debochava da sinceridade dos peregrinos americanos, que chamava de inocentes no estrangeiros. Inclusive vai ser o título do livro depois, né? E aí ele fala assim, a renomada Jerusalém, o mais pomposo nome da história, tornou-se uma aldeia de pedintes. Lúgubre, funesta, sem vida, eu não gostaria de viver aqui. E aí ele fala, isso está tudo no livro que ele escreveu, ele depois escreve um livro, esse livro vende muito. E ele fala assim, de todas as regiões melancólicas, creio que a mais desolada é a Palestina. As montanhas estão devastadas, sem colorido, não possuem nenhum atrativo pitoresco, os vales são uma devastação só, com alguns arbustos mirrados em suas margens, e despertam um sentimento de luto e desespero. Então, e ele diz, e parece que não tem ninguém aqui. A gente olha, anda metros e milhas e não vê ninguém. E quando vê, só vê aleijado, doente, né, coxo, etc. Ou seja, ele é um estrangeiro em terra, vivenciando Deuteronômio 29, 22 em loco. Por que isso é interessante? Porque na cultura judaica existe o que a gente chama de paraxá. Eles estudam a Bíblia, principalmente a Torá, em paraxás, em porções, tá? São porções de textos que eles pegaram e essas porções valem, né, para cada semana dos anos. Cada semana dos anos tem uma paraxá. Então, cada paraxá dessa, ela é separada nos seus início, né, começa no texto tal, termina no texto tal. Bem, o Mark Twain, ele entra no dia 23 em Israel, desculpa, em Jerusalém, e o último dia dele é no dia 28 de setembro, né, de 1867, um sábado. É um sábado. E aí o que acontece? Essas paraxás são lidas ao longo da semana e depois no sábado elas são estudadas, né? E existe, ó, eu botei aqui, não sei se vai dar para ver, tem um aplicativo, né, que você baixa, em que você vê, por exemplo, ali, ó, 28 de Elul, que é 28 de setembro nesse caso, de 1867, é um sábado, né? Tá vendo uma coisa escrita ali, ó, Nitzavim? Sim. Nitzavim é o nome da paraxá. Então, quando você quer saber qual é a paraxá dessa semana, você bota no calendário judaico, né, a data que você quer, você vai ver a paraxá da semana. Muito bem. Qual é a paraxá no dia 28 de setembro de 1867, que é lida no mundo todo, porque isso é lido pelos judeus ortodoxos no mundo inteiro, tá? Eles estudam o mesmo texto. Isso, a cada virada de ano, volta para o primeiro e vai até a 54ª. Depois virou o ano, volta para o primeiro, eles repetem isso todo ano. Muito bem. Nesse dia, 28 de setembro, no mundo todo, está se lendo a paraxá Nitzavim. O que aborda essa paraxá? Começa em Deuteronômio 29, versículo 9, até Deuteronômio 30, versículo 20. Ou seja, é exatamente o texto que eu acabei de ler. Está ali dentro. Que nós lemos Deuteronômio 29, versículos só 22 e 23. Que fala da desolação, que fala do estrangeiro que vem de uma terra distante, que vai testemunhar tudo o que aconteceu, as doenças, que nada cresce, que está cheio de sal no chão. Exatamente o que Mark Twain descreve é o que aconteceu ali. E isso, de certa forma, é um testemunho que no mundo inteiro está sendo visto. Ou seja, é um primeiro sinal, mas não para por aí, né? Quando você pega, por exemplo, o nome do próprio Mark Twain, que o nome dele não é esse, o nome dele, esse é o nome dele, digamos, para a publicação dos vídeos artísticos. O nome dele, de verdade, é Samuel Clemens. Publicação dos vídeos, não, né? Não. O nome dele é Samuel Clemens. Samuel, a gente sabe qual é o significado de Samuel. Samuel é o Senhor ouviu, né? Deus ouviu. E Clemens significa o quê? Clemente, bondoso, misericordioso. Ou seja, o próprio nome de Mark Twain, de certa forma, já é um prenúncio de que ele está testemunhando a desolação, mas não se preocupa, viu? O Senhor ouviu. O Senhor é misericordioso. Por isso que na mesma paraxá, no mesmo texto de Deuteronômio, quando chega no capítulo 30, versículos 1 a 3, o texto já muda. Já fala o seguinte, né? Deuteronômio 30, 1, 3, deixa eu voltar a pegar o texto aqui, ó. Quando, pois,
todas as coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais havia espalhado o Senhor teu Deus. Então você percebe que você tem as duas coisas começando a acontecer. E é interessante que Deus começa a preparar. Por quê? Porque exatamente na mesma época em que Mark Twain está lá fazendo, né, testemunhando tudo isso, depois testemunhando para o mundo através das suas obras, tem um outro britânico chamado Charles Warren. E Charles Warren, né, ele vai ser um outro personagem nesse mesmo ano, nessa mesma época, só que está cumprindo um outro texto. Zacarias 2, 1, 4. Vamos lá, Zacarias 2, 1, 4. Tornei a levantar os olhos, vi, eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde tu vai? Ele respondeu, vou medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. E aí no 4 ele diz assim, e disse, corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como aldeia sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Né? Então ele fala, para que você está medindo novamente isso aqui? Porque Jerusalém vai voltar a ser habitada. Quem é Charles Warren? Charles Warren, esse cara, ele é um tenente dos engenheiros reais do Império Britânico. O império da época, do mundo, na época, é o Império Britânico. Né? O que hoje é os Estados Unidos, da maior potência, era na época o Império Britânico. Ele foi mandado lá pela Sociedade Palestina para fazer levantamento topográfico. Enquanto Mark Twain está visitando lá, naquele mesmo ano, o Charles Warren está fazendo topografia de toda a região de Jerusalém. E ele faz mais, ele descobre, arqueologicamente falando, os restos da Jerusalém antiga. E ele não só descobre os restos da Jerusalém antiga, inclusive ele descobre cerâmicas com a de Ezequias, ele descobre o portão do poço de Ofel. Esse poço hoje é chamado, né, do poço de Warren lá. Mas é o poço que vai preencher aquelas piscinas que nós vemos, né, quando a piscina de Siloé veio desse poço. Por que isso é importante? Porque lá em 2 Samuel 5, 6, 8, quando Jerusalém ainda não era de Israel, lembra? Primeiro a terra, depois Jerusalém. Você vê que Jerusalém só vai ser dominada pelos israelitas em 2 Samuel capítulo 5, com Davi subindo, né? Porque Jerusalém era dos jebuseus naquele tempo. Ele vai subir e ele vai entrar justamente pela entrada das águas. Um canal que ninguém imaginava que podia entrar. Eles entram exatamente por ali. E lá eles conquistam, né, Jerusalém dos jebuseus. E aí Jerusalém se torna a capital. Naquele momento. 2 Samuel capítulo 5, versículos 6 e 8, se não me engano. 6 a 8. E o que acontece? Esse cara, além dele medir Jerusalém, ele está fazendo o quê? Ele descobre exatamente essa região do poço das águas, que é onde foi conquistada Jerusalém pela primeira vez. Então, profeticamente, ele está cumprindo Zacarias 2, nesse sentido, e cumprindo também essa questão, apontando para 2 Samuel 5. Por que tudo isso é importante? Pelo seguinte, porque a partir de 1867, acontecem uns eventos antes que coloca o sultão do Islã, dos otomanos, numa situação de débito com os europeus. Ele começa a dever muito dinheiro, porque começa a ter a Guerra da Crimeia, e a Guerra da Crimeia envolve a França, envolve a Rússia, e nesse meio tempo os dois países estão contra o sultão, e ele fica endividado. Aí o que ele faz? Ele começa a vender as terras de Jerusalém. Ele decreta, no ano de 1867, que agora você pode ir lá nas terras de Jerusalém e comprar e ter a escritura de posse do terreno. Exatamente quando? Exatamente nesse primeiro jubileu, antes do último jubileu, oitavo. Ou seja, exatamente no ano do jubileu você tem a testemunha, você tem a medição, né? E não esqueça, esses personagens vão morrer, alguns deles, mas ainda vão ser úteis na história, porque Deus ainda vai usar esses caras depois. Né? Tanto Mark Twain quanto Charles Warren. E ainda você tem o quê? A liberação para comprar terreno. E aí é que a gente chega em 1917. Porque daí em 1917 o que acontece? Você está no meio da guerra. Né?
Porque a Primeira Guerra Mundial começa em 1914. Então agora começa uma briga envolvendo toda a Europa, que acaba pegando os otomanos. E aí o que acontece? Os alemães são, nessa Primeira Guerra Mundial, aliados dos otomanos. Então eles controlam toda aquela região da Ásia Menor ali. Enquanto isso, o Império Britânico vem pelo Egito tentando o quê? Tentando chegar até Jerusalém. Por que isso? Porque já tem um movimento sionista acontecendo, tá? Não dá para entrar em todos os detalhes aí. Já tem um movimento sionista e tem um general chamado Allenby. E Allenby, ele é o general que é colocado em 1917 e ele começa a chegar próximo, né, de Jerusalém. Então, por exemplo, você já tem o Allenby fazendo isso, né? Ele está na guerra já vencendo lá os otomanos, né? Em dezembro, deixa eu só lembrar a data, em 7 de novembro ele começa a tomar Gaza, ele toma em 16 de novembro Jaffa, 25 de novembro ele chega nos arredores da Cidade Santa, e é interessante que ele vai usar agora todo aquele levantamento topográfico que o Charles Warren fez, ele vai usar aquele levantamento que foi publicado lá pela Sociedade Britânica da Palestina, ele vai pegar esse levantamento e vai usar ele como base para fazer seu ataque a Jerusalém. E ele vai usar depois os aviões, justamente para atacar. Né? E ele é um cristão ferrenho, né? Ele é crente de verdade. E ele ora a Deus para dizer, Deus, eu quero tomar Jerusalém, mas eu não quero que nada da cidade seja estragado, né? Que não hajam perdas na cidade, né? Que a cidade santa seja preservada. Então eu quero tomar Jerusalém sem ter que derramar sangue na cidade. Então ele faz isso, ele faz todo um movimento justamente para isso. E no dia 7 de dezembro, quando a primeira tropa chega em Jerusalém, nesse mesmo momento começa a fugir os alemães. Os alemães começam a fugir e os otomanos começam a fugir e o prefeito de Jerusalém se prepara para entregar a chave para Allenby, né? Sem derramar, né, e destruir nada. Ele só em volta da cidade e só usando os aviões por sobre a cidade santa, né? Muito bem, quando ele chega lá, ele chega no dia 9 de dezembro. 9 de dezembro é uma data bíblica também. Está lá em Ageu 2, 20 e 22. Vamos ler aqui Ageu 2, 20 e 22. O texto fala assim, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia, no dia 24 do mês 9, tá? Aqui nos primeiros versículos ele diz que isso acontece no mês 9. Ó, 24º dia do mês 9, mês 9, tá? Que é o mês de Kislev. E ele fala, né? Fala ao governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos, destruirei as forças dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Né? Ele está falando do quê? Ele está falando de retomar novamente a questão de Judá, né? No dia 24 de Kislev. Esse dia é interessante por quê? Porque lembra, a profecia bíblica ela tem vários cumprimentos. Se você lembrar, tem a revolta dos Macabeus. A revolta dos Macabeus acontece, né, a rededicação do templo, que a gente chama de Festa das Luzes, que inclusive em João 10, Jesus participa da festa da dedicação. E essa festa da dedicação aconteceu em que dia? Justamente no dia 24 do mês 9, 24 de Kislev. 24 de Kislev foi a revolta dos Macabeus e ali começa essa festa. Bem, exatamente nesse dia, em dia 9 de dezembro de 1917, é quando o exército britânico toma Jerusalém dos otomanos, no dia 24 de Kislev, o tempo da rededicação, o tempo novamente profetizado lá por Zacarias lá atrás, e é um tempo que os otomanos são expulsos, exatos 400 anos depois. 400 anos, 8 jubileus. E 8 se lembra? 8 fala de novos começos. 400 lembra o quê? Lembra a letra Tav, que é a letra da cruz. 400 lembra, por exemplo, o período em que os judeus Israel ficou reduzida à escravidão lá no Egito, né? Está em Gênesis 15. Vai lembrar também, de certa forma, o período intertestamentário que você vê, né? Do Velho Testamento para o Novo Testamento. E agora você tem novamente 400 anos, que aponta para a letra Tav, que é a letra da cruz,
apontando novamente para a libertação de Jerusalém. Agora, Jerusalém não é mais dos otomanos. Jerusalém, o que ela é agora? Jerusalém agora, ela é chamada cidade internacional, né? É uma cidade internacional que vai ficar debaixo das mãos de quem? Debaixo da mão do Império Britânico. E é interessante que o Império Britânico, também em 1917, ele faz a Declaração de Balfour. Por quê? Porque eles estavam na Primeira Guerra Mundial, estava faltando munição, e eles precisavam o quê? Para munição, para criar mais pólvora e munição, eles tinham que desenvolver mais acetona. E eles tinham um problema de como desenvolver acetona em grande escala. E aí sempre surge, né? Surgiu um judeu russo lá no Império Britânico, e ele disse: não tem problema, eu sei, eu sou um químico, eu sei fazer acetona num processo diferenciado. O nome dele é Weizmann. Esse cara vai se tornar o primeiro presidente de Israel depois, né? Quando Israel volta a ser nação. E ele faz um acordo, ele faz uma negociação com Balfour. Eles perguntam: o que você quer em troca de tudo isso? Ele diz: olha, eu quero que Israel volte a ser nação. Então, se vocês conquistarem Jerusalém, né, que vocês deem uma carta de intenção de que o Império Britânico vai entregar a região de Jerusalém novamente para o povo morar lá, para o povo de Israel morar lá, para os judeus voltarem para a sua terra prometida, para voltarem para Sião. Então surge em 1917 também a Declaração de Balfour, que é uma carta de intenção de retorno novamente para os judeus, que a gente sabe que eles não cumprem, né? A Inglaterra não cumpre o seu decreto. Por quê? Porque Jerusalém vai ficar como cidade internacional, vai entrar a Segunda Guerra Mundial, né? E vai precisar de tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial para fazer o quê? Para fazer uma comoção no mundo todo para que venha a nascer a nação de Israel, né? E aí nós temos mais uma coisa curiosa, que eu vou dar uma parada aqui rapidinha só em 1897 até 1947. Por quê? Porque em 1897 acontece o primeiro Congresso Sionista, onde Theodor Herzl faz o pronunciamento dele é o seguinte, que no máximo em 50 anos Israel voltaria a ser nação. E isso acontece. Israel volta a ser nação quando? Em 29 de novembro, né, de 1947, quando a ONU vota, né? E é interessante que em 47 você tem vários eventos relacionados a isso, né? Primeiro, você tem esse Congresso Sionista. Esse Congresso Sionista acontece quando? Em 31 de agosto de 1897. E exatos 50 anos depois, você tem o plano de partição, né? O plano da partilha do Estado judeu. Ele fica pronto no dia 31 de agosto de 47. Ou seja, em 31 de agosto de 897, você tem o primeiro Congresso Sionista, onde Theodor Herzl fala: em 50 anos, no máximo, Israel volta a ser nação. E exatos 50 anos depois, o plano de partilha é pronto naquele dia, 31 de agosto de 1947. Ou seja, vai na data, certinho, né? E lembra que tudo quem faz isso é a ONU. A ONU foi criada em 24 de outubro de 45. No mesmo dia, que era dia 17 de Resvan, que é o dia em que caiu o dilúvio, segundo a Bíblia, né? Começa a cair justamente dia 17. Lembra? Jesus fala: tudo será como foi no tempo dos dilúvios, nos dias de Noé. Então eu tenho todo um processo vinculado aqui. E a ONU faz o quê? Negocia essa partilha, ela coloca para que um grupo vai estudar se essa partilha vai acontecer ou não. Ela faz uma reunião no dia 13 de maio de 1917, cria um grupo nesse dia 13 de maio, tem uma votação de 13 votos a 11, onde 31, né, países se abstiveram. E a gente já estudou na sexta-feira 13 sobre o número 13, né? Nós temos 13 de maio, 13 votos a favor, 31 contra, os números 3 e 1 direto aí, tudo relacionado ao quê? Tudo relacionado a Israel voltando a ser nação. E aí o que acontece? Em 29 de novembro de 47, por 33 votos a 13, né, Israel volta a ser nação. E aí vai lembrar que nesse mesmo ano de 47 é quando é descoberto os pergaminhos do Mar Morto. Esse pergaminho do Mar Morto, lembra, está relacionado o quê? A palavra de Deus. E está relacionado a fazer valer, porque nós só tínhamos duas fontes antigas. Ou, né, os textos massoretas, que é do ano 1000 mais ou menos depois de Cristo, e nós temos, por exemplo, a Septuaginta, e cópias mais recentes até da Septuaginta, mas que denota uma volta até o ano 200 a.C. Mas havia uma discussão se tinha tido alteração na Bíblia ou não. E aí se descobre em 1947 os pergaminhos do Mar Morto. Muito bem. Esses pergaminhos ficam escondidos dos acadêmicos
até que um dos acadêmicos, que no caso, né, ele descobre os pergaminhos e começa a estudar. E aí dão os pergaminhos para ele, né, na Universidade Hebraica, e ele leva para casa para estudar os pergaminhos. E quando é que ele vai estudar os pergaminhos? Ele começa a ler o pergaminho do Mar Morto e descobrir que é um pergaminho relacionado à Bíblia no dia 29 de novembro de 1947. Ou seja, no mesmo momento em que Israel estava sendo, né, colocado como Estado judeu, é o mesmo momento em que os pergaminhos do Mar Morto estão sendo lidos lá, né, em Belém, dentro daquela região mesmo, por um acadêmico daquela região, né, um judeu. Então você tem as escrituras e você tem um conglomerado de nações cumprindo aquilo que Deus... Porque, lembra, quem define em 47 que o Estado judeu vai ser definido vai ser liderado por Rússia, que naquele tempo a Rússia é um império ateu, né, por causa do comunismo, e pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos, inclusive, nem estava tão a favor assim de Israel. Né? Tanto que em 48, quando Israel volta a ser nação, quando Truman vai reconhecer Israel como nação, na sua independência, em 14 de maio, os próprios representantes dos Estados Unidos quase que botam tudo a perder. Por quê? Porque Truman vai, né, ele dá todo o apoio, mas lá na ONU, os representantes dos Estados Unidos dizem que não vão reconhecer Israel. Mas Truman se reúne com o Weizmann, lembra o Weizmann, que é o cara que descobriu a acetona, né, e que se torna o salvador, digamos assim, de parte da munição, né, da Inglaterra. Esse cara está nos Estados Unidos, Truman chama ele para conversar e pergunta o que vai acontecer se ele reconhecer Israel como nação. E aí eles discutem e lá o Weizmann chama o Truman de Ciro. Né? Diz, você é como Ciro, você vai ajudar Israel a se tornar nação novamente. Você vai fazer como teve o exílio. Você vai, né, reconhecendo, você se torna Ciro. E aí ele pergunta, mas você acha que eu devo fazer isso? Aí o Truman chega, olha para ele e diz assim, olha, eu tenho na minha mesa, e tem até um vídeo que você tem lá, onde Truman mesmo declara isso, ele testemunha e fala assim, no dia que ele foi reconhecer Israel como nação, diz assim, eu olhei para minha mesa, na minha mesa tinha uma citação dada por Mark Twain. E a citação de Mark Twain é essa, faça sempre a coisa certa. Mesmo que seja a revelia de alguns, mas você vai deixar muitos atônitos. Então ele diz, por causa da citação de Mark Twain, que estava na minha mesa, eu digo, não, eu reconheço Israel como nação. Lembra, Mark Twain é o cara que testemunha em 1867 e é ateu, que não reconhece Deus, né? Esse cara foi usado por Truman depois como motivo, um dos motivos, né, que levam ele a fazer o quê? A reconhecer Israel como nação em 1948. Ô Johnny, qual foi a participação? Teve um brasileiro, né? O Oswaldo Aranha teve uma participação nesse processo aí, não teve? Teve participação nesse processo das votações, né? Mas não como a gente imagina, né? Se você pegar, o Brasil votou a favor, os Estados Unidos votou a favor, até a Rússia votou a favor do Estado judeu em 29 de novembro, né? Mas, por exemplo, vários se abstiveram. A Argentina, por exemplo, se absteve. Né? E vários os países argentinos sempre pilantra, né? Sempre pilantra. E vários países, principalmente os muçulmanos, votaram contra. Mas mesmo assim, né, são 33-13, deu mais de mais de 2/3, então foi aprovado meio que na risca do gol, assim, sabe? Chegou naquele momento e o mundo inteiro nem esperava que isso voltasse. Ou seja, Isaías 66:8, que fala, né? Pode uma nação nascer num dia em que fala, pois Sião, antes que lhe viessem as dores, dará luz aos seus filhos, né? Que é Isaías 66:8, que muitos atribuem justamente a essa questão dele poder pegar, né, e retornar como nação. É interessante que tudo isso acontece no ano 5708 do calendário judaico. No nosso calendário é diferente, né? Nosso calendário 29 de novembro é 47 e 14 de maio é 48. Mas no calendário judaico, tudo isso é no ano 5708. E a gente leu lá no Jubileu, né? Vamos voltar lá para o Jubileu, Levíticos 25:13, que é onde eu parei. Aqui no versículo 13 diz assim, ó, no ano de Jubileu, vocês vão tornar cada um a sua possessão. Tornareis. Né? Então cada um volta para a sua possessão. Em hebraico, ele usa um termo aqui, né, que é esse termo aqui, tashuvu, que é
Irão retornar, é como no futuro. Tashuvu, irão retornar. Olha só como é interessante esse termo aqui, ó. Deixa eu botar ele aqui. Eu não consegui entender no original, é porque estava meio pequena a letra, só por isso. Ah, não tem problema. A gente facilita para você. Mas Tashuvu, que é irão retornar, aqui vale 400, aqui vale 300, aqui vale 2, aqui vale 6. Isso aqui dá 708. Em que ano que eles voltam? Ano 5708. Sendo que Tashuvu, né, se escreve com outro Vav, inclusive depois, mas no texto em hebraico que nós vimos de Levítico 25 não tá assim. Né? Parece que é intencional, parece que Deus é como se Deus dissesse, olha, não se preocupa que sou eu que estou regendo tudo, tá? Tudo que está acontecendo é controlado à risca, por cada coisa. Por isso que você vê vários itens, você vê o que Charles Warren fez, que depois lá em 17, né, a Lembe usa, você vê a própria citação de Mark Twain em Truman reconhecendo Israel, mas Israel agora volta a ser nação, mas Jerusalém ainda não é nação. Jerusalém ainda continua sendo o quê? Cidade internacional. Por quê? Porque mesmo depois que Israel, né, volta a ser nação, a cidade de Jerusalém está dividida. E a cidade antiga, inclusive, ela não é mais acessível pelo povo judeu. Ele só tem acesso à cidade nova. Né? Então o que você tem? Você tem uma situação em que a cidade está dividida. Ou seja, a cidade não é terra de ninguém. Que, curiosamente, é o que está na profecia, né? 8 jubileus fica na mão dos otomanos. No 9º jubileu, Jerusalém é terra de ninguém. Bem, ela foi liberta em 1917 e em 1967 é que tem a Guerra dos 6 Dias, ou seja, 50 anos. Nesse período, a cidade de Jerusalém é a cidade internacional e não é terra de ninguém, de certa forma, porque nenhum tem domínio completo sobre ela. Né? E é interessante que Jerusalém se torna, inclusive, em 67, no dia 15 de maio, na comemoração, né, dos 19 anos de Israel, da independência de Israel, uma senhora chamada Naomi Shemer, ela cria uma música. A música chama-se Jerusalém de Ouro. Né? Tem muita gente que gosta dessa música, Jerusalém de Ouro. E ela canta, essa música é cantada no primeiro desse festival de música, né, que acontece em maio. E lá se canta o quê? Canta justamente, numa das partes, faz uma citação ao Salmo 137. Salmo 137 fala daquele, né? Quando eu estava na Babilônia, pediam para eu cantar sobre Jerusalém, né? Cantar sobre Sião, etc. Ele diz, como eu vou cantar em terra estranha? Uhum. E aí diz assim, lá no versículo 5 fala, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, Salmo 137, 5. Esse, se eu te esquecer de ti, ó Jerusalém, ela usa nessa música de Jerusalém de Ouro, né, em 67. Ou seja, é como se fosse uma citação recente de um exílio passado, um reflexo, né, um espelho daquele período. E é muito interessante por quê? Porque isso é em maio e a Guerra dos 6 Dias vai começar quando? Em junho. Por quê? Porque no início do ano, os judeus já tinham atacado a Síria e a União Soviética, ela faz o quê? Ela avisa a Nasser, que é o presidente do Egito, e ela dá uma informação errada. Ela diz que Israel planejava atacar a Síria. E aí Nasser, achando que a informação era real, o que ele faz? Ele pega e coloca toda a sua força do Egito, ele começa a direcionar para o Monte Sinai. E aí o que acontece? Nasser acha que vai vencer. Por quê? Porque, primeiro, ele tem 500 mil homens, né? Porque o mundo islâmico se junta, ele tem 500 mil homens, 5 mil tanques e 900 aviões. Enquanto que Israel tem 275 mil homens, 1.100 tanques e 200 aviões, ou seja, em proporção de homens é 2 contra 1. Em proporção de tanque é quase 5 contra 1. E em proporção de aviões, estamos falando de quase 4 contra 1, né? Quase 5 contra 1. Então, se você olha, Israel não tem como vencer a guerra. Não tem mesmo, não tem estrutura para isso. Mas o que Israel faz? Sem falar nada para ninguém. Em junho, lembra? Aquela música Jerusalém de Ouro foi em maio. Em junho, dia 5 de junho, eles fazem um voo rasante, abaixo do radar, e eliminam toda a frota aérea egípcia. E aí começa a Guerra dos 6 Dias. Né? E eles avisam para a Jordânia não entrar na guerra. Por quê? Porque a Jordânia controla a Cidade Velha.
Lembra? Jerusalém é uma cidade dividida. Metade, a cidade moderna é de Israel e a cidade velha é da Jordânia, país islâmico. E eles avisam, ó, Jordânia, eles avisam 3 vezes, não entra na guerra, porque se você entrar na guerra, aí nós vamos ter que retaliar. Bem, Nasser não fala para os outros países agregados que ele perdeu os seus aviões, porque Israel dizimou todos os aviões, foi bem sucedido, acabou com a frota aérea do Egito. Nasser, na verdade, divulga que venceu, que está ganhando, etc. E aí o que acontece? A Jordânia entra na guerra e começa uma batalha sobre a Jerusalém Antiga. Nessa batalha de Jerusalém Antiga, em 6 dias, Israel não só conquista toda Jerusalém, como boa parte da península do Sinai, que depois eles devolvem até para fazer um acordo de paz. Né? E isso chega ao fim quando? No dia 10 de junho de 67. No dia 10 de junho, né, você tem o quê? Jerusalém volta a ser de Israel. Lembra? E começa o 10º jubileu, que é 1967 até 2017. E o que diz na alegada profecia? Que Israel, né, que Jerusalém voltaria a ser de Israel no 10º jubileu. E isso marcaria o início do reino messiânico. Né? Então nós temos agora 2 pontos, 67 até 2017. É interessante o seguinte, essa data, 10 de junho de 67, que é quando Jerusalém volta para a mão dos judeus, realmente, ela tem um vínculo direto com o jubileu lá de 1867. Por quê? Porque em 1867, lembra que eu falei que o sultão ficou lá rico, ficou endividado naquela época, e para tentar ganhar dinheiro, ele começou a vender as terras em 67? Pois é, quando é que eles declaram, os otomanos declaram que podem comprar terras em Jerusalém em 67? No mesmo dia, no dia 10 de junho, ou seja, 10 de junho de 67. Está ligado a 10 de junho de 1967, exatos 100 anos no nosso calendário gregoriano, né? Marcando o quê? Como quando começa a liberação para a compra de terra, e 67 é quando efetivamente Jerusalém volta para a mão dos judeus completamente. Ou seja, fecha um ciclo completo aí, completinho. E não tinha que acabar tudo, cara, em 2017, então? Então, vamos lá. Aí agora vem o seguinte, nós já temos, em 67, todo um processo que Deus prepara a terra para começar a ser, né, povoada novamente. Então ele mede a terra, libera para comprar terras, todo aquele processo, começa a tirar da mão dos otomanos. Em 17, um jubileu depois, ele tira da mão dos otomanos. Né? Jerusalém volta a ficar agora de posse de um povo cristão, de certa forma, que está na mão dos britânicos. E já tem uma declaração no mesmo ano de intenção de que aquela terra volte para eles, que é a Declaração de Balfour, em 1917. Aí isso se concretiza efetivamente com Israel voltando a ser nação em 47, mas Jerusalém, lembra? Primeiro Israel, depois Jerusalém. Jerusalém só volta em 67. Só que Israel já é reconhecida como nação. Por quê? A primeira nação que reconheceu em 48 Israel como nação independente foi a Rússia, por incrível que pareça. Depois os Estados Unidos, depois Truman. Mas lembra, os Estados Unidos o quê? É a potência da época. Em 17, a Britânia, a Inglaterra, era a potência da época. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, a potência da época agora é os Estados Unidos. E os Estados Unidos reconhecem a nação de Israel. Mas não se reconhece Jerusalém como capital. Jerusalém não é reconhecida como capital nesse período. Né? E aí começa uma outra parte interessante. Inclusive tem até, acabei não falando, mas tem uma outra paraxá, né, que eu não falei. Eu falei daquela paraxá do estrangeiro, por exemplo, que Mark Twain, né, no dia que ele estava saindo de Jerusalém, é o dia que a paraxá era um sábado. Né? Esse dia 29 de novembro, quando Israel voltou a ser nação, naquela partilha que eu comentei lá, né, também tem uma paraxá relacionada. Tá? É uma paraxá que fala de Jacó. Eu não vou lembrar o nome agora direitinho, mas ela cita... deixa eu só ver se eu pego aqui. Ela cita Gênesis 32. Tá? E Gênesis 32, ela vai citar... Deixa eu só ver qual que é a paraxá aqui. O nome da paraxá, que estava sendo lida em 29 de novembro de 47, no dia que eles voltam a ser nação. A paraxá é Vai e Tshalach.
que é Gênesis 32, 4 e até Gênesis 36, 43. Essa paraxá, lembra? Israel está sendo voltando a ser nação. Nesse mesmo sábado, os judeus do mundo todo estão estudando essa paraxá, desse trecho de Gênesis 32, versículos 4 até 36, 43. Que trecho é esse? É o trecho em que Deus diz para Jacó, Jacó, volta para a tua terra, para a tua parentela, né? Volta para a tua terra de nascença, que eu vou te dar essa terra. E eu vou te livrar das mãos de Esaú. E lá é onde ele encontra o anjo que muda o nome dele de Jacó para Israel. Ou seja, no dia que 29 de novembro de 1947, quando o Estado judeu está sendo declarado, é o dia em que está sendo lida essa paraxá no mundo todo, de que Jacó volta à sua terra, de que o nome dele não é mais Jacó, agora o nome dele é Israel, e que essa terra não é só para ele, é para ele e para toda a descendência. É só você pegar esses trechos, está tudo lá, está tudo naqueles trechos que nós lemos agora. Aquelas coincidências de sempre, né? É só uma jesuicidência novamente, né? Muito bem, agora vamos para 2017. Pronto, aí, agora chegou o apocalipse. Agora chegamos em 2017. O arrebatamento. Então tá, vamos lá. Deixa eu só me achar aqui que eu já me perdi nas minhas anotações. Muito bem. 2017 nós temos o quê? Nós temos Donald Trump, famoso Trump. Né? Aqui tem umas coisas curiosas. Deixa eu colocar umas coisas bem interessantes. É uma jesuicidências também. Deixa eu só mostrar para você. Relacionada a Israel à sua volta. Israel volta a ser nação em 14 de maio, né? 14 de 5 de 48. Só curiosidade, se você somar, né, 1948 mais 5 mais 14, né, você soma essas datas, né, 1948 aqui, vou botar com todos os números, né? Se você somar esses algarismos todos, isso aqui dá 1967. Curiosidade, coincidência, né? Você tem a reconquista de Jerusalém no dia 7 de junho, 7/6 de 1967. Se você somar também, curiosamente, isso aqui dá 1980. E aí, o que aconteceu em 80? Em 30 de junho de 1980, tá? O que aconteceu em 30 de junho? De julho, desculpa. De julho. 30 de julho de 1980. O que aconteceu nessa data? Foi assinada a Lei de Jerusalém, proclamando como capital eterna e indivisível de Israel. Ou seja, mais um evento acontecendo relacionado a Jerusalém. Que lembra? Isso aqui aconteceu com Israel, aqui é Jerusalém, aqui é Jerusalém de novo. E quando você soma isso aqui, quanto que dá? 1917. 2017. 2017. O que acontece em 2017? Vamos lá. Primeiro, em 2017... Bom, eu ia dizer que a minha filha nasceu. Não resolve isso? Não... Ajuda. Não resolve, mas ajuda. Em 21 de janeiro de 17, Trump sobe ao poder. Ele é eleito, lembra? Donald Trump tem uma história curiosa. Nesse mesmo dia, 21 de janeiro de 17, tem umas coisas curiosas com Trump. Primeiro, ele nasceu em 14 de junho de 46. Né? Ou seja, no dia 21 de janeiro de 17, Trump tinha 70 anos, 7 meses e 7 dias. 777. Ele nasceu exatos 700 dias antes de Israel voltar a ser nação. Né? Antes dela ganhar a independência. E aí o que acontece? Quando Israel atinge 77 dias de independência, Trump tem 777 dias de vida. olha o número 7 aí, são várias curiosidades. Né? Não esquecendo que 2017, em janeiro, no calendário judaico, é o ano 5.777. Então você tem vários setes relacionados a Donald Trump. Além do próprio nome, né? Porque o nome Donald significa, né, governante do mundo, senhor do mundo, o mais poderoso do mundo. Também pode significar o senhor é meu juiz, porque vem de Dan, né, da sentença de Dan, de Daniel, etc. E tem o significado de Trump, né, que é uma trombeta. Lembra? Jubileu fala de trombeta. Jubileu fala, você anuncia a trombeta no dia do jubileu. Então você vê que Deus tem um senso de humor único, né, porque ele faz uma série de coisas assim, muito curiosas. E aí o que ele faz? Em 2017, no dia 6/12 de 2017,
né, é anunciado o quê? Ele reconhece agora, publicamente, que Jerusalém é a capital de Israel. Por quê? Porque você já tem, a maior potência reconheceu a nação de Israel, mas não reconhecia a sua capital. Então ela foi reconhecida como nação em 1947 e 48, no caso, mas Jerusalém não era. Em 2017, Trump, no dia 6 de dezembro, né, ele fala, não, nós, Estados Unidos da América, reconhecemos Jerusalém como a capital indivisível, soberana de Israel. Né? Tanto que ele vai mover a embaixada para lá. E é interessante o seguinte, desde a década de 90 já tinha sido publicado e autorizado pelo Senado um projeto de lei reconhecendo Jerusalém como capital. Só que o que acontecia? Ele tinha validade de 6 meses. A cada 6 meses, o presidente da época, isso começa com Clinton, se não me engano, ele pega, assina e move para mais 6 meses. Então, quando chegar para vencer, ele já tinha isso assinado, isso vai com Clinton, vai com Bush, filho, vai com o Obama, todos eles vão postergando, ou seja, parece, é como se Deus dissesse, não, não é a hora ainda, vai postergando isso aí, vai postergando isso aí, vai postergando. Até chegar Trump. Trump faz promessa de campanha e diz, não, eu vou reconhecer. E ele faz a promessa, né, na sua campanha, quando ele assume, em dezembro, estava para vencer no dia 4, eles dizem que o que acontece? Que isso foi assinado no dia 4, na verdade, do 12. Só veio a público no dia 6 do 12. Então ele foi assinado dia 4 do 12. 4 do 12 de 2017 é o dia 16 de Kislev, né, no ano 5778. Exatos 70 anos do dia 29 de novembro de 47. Lembra? 70 anos? 70 anos em que Ciro dá o decreto para voltar para Jerusalém, para reconstruir a cidade, os muros e tudo mais. Lembra que depois dos 70 anos de exílio, entra Ciro no poder dos persas e dá esse decreto? E depois Truman, né, se vê como esse Ciro, e depois eles veem Trump, depois é alegado que Trump é esse Ciro. Por quê? Porque, curiosamente, quando Israel volta a ser nação em 29 de novembro de 47, o dia é o dia 16 de Kislev de 5708. E exatos 70 anos no calendário judaico, no dia 16 de Kislev de 5778, que é o dia 4 de dezembro de 2017, Trump reconhece, assina o documento que reconhece Jerusalém como a capital indivisível, né, de Israel. E 4 de Aproveitando, dezembro, 4 de dezembro de 2017 dá 2033. Achamos a data! Resolvemos a data, não? 2033, é isso aí, 2033. O que vai acontecer lá? Não faço a menor ideia, porque isso aqui pode ser tudo uma jesuicidência. Mas se tivermos vivos, eu ficaria esperto. Alguma coisa talvez aconteça nesse ano. Né? Mas isso é claro, ninguém está afirmando nada aqui. Claro. Eu só estou dizendo que é muito curioso e que Deus, a gente já viu as datas, as formas, Deus usa muito, às vezes, essas questões. Outra coisa curiosa. Nesse dia de dezembro, que ele anuncia que vai mover a embaixada para Jerusalém, no ano seguinte, 2018. E ele vai para a inauguração em 2018. A inauguração é 14 de maio de 2018. Né? E ele viaja para lá, para a inauguração da embaixada em Jerusalém. E é interessante que isso é uma terça-feira. No sábado anterior à inauguração, tem mais uma paraxá, sendo lida pelos judeus no mundo todo. Que diz o qual quê? É a paraxá? Qual é a paraxá que está sendo lida, né, no dia 12 de maio de 2018? É a paraxá Behar, que é a paraxá de Levíticos 25, versículo 1, Jubileu, até 26, 2, Jubileu. Exatamente a paraxá do Jubileu. Exatamente, sem tirar nem pôr. O que tudo significa agora? Agora vamos por finalmente, é isso, só para a gente terminar. Primeiro, a profecia de Judá ben Samuel é verdadeira ou não? Isso tudo tem sentido ou não? Primeiro, essa profecia de Judá ben Samuel, na verdade, se você pesquisar na internet, for um bom pesquisador, ela aparece pela primeira vez na internet na revista Israel Today, em 2008, na página 18, escrito por Ludwig Schneider. Ele escreve isso. É uma revista específica de Israel, né? E ele é um judeu, nesse caso.
escreve muito sobre isso, ele tem uma biblioteca gigante. E aí questionaram ele, de onde você tirou a fonte de que foi Judá ben Samuel que escreveu a tal profecia dos 10 jubileus? E ele foi inquirido disso somente em 2016. Lembra disso? O cara publicou isso em 2018. Isso só começa a ganhar força em 2010, quando o Prophecy Watchers publica uma profecia sobre isso. Em 2012, com aquela história que 2012 é o fim do calendário maia, também aventaram de novo essa mesma questão. Né? E 2015, quando teve as ruas de sangue. Mas nesse período todo, ninguém perguntou para ele de onde ele tirou o negócio. Mas em 2016 perguntaram, afinal, essa profecia é realmente de Judá ben Samuel? E aí ele nem respondeu mais, que agora é o filho dele que responde por ele. E o filho dele disse, olha, eu falei com meu pai disse o seguinte, ele não lembra exatamente onde ele pegou. Ele tem uma biblioteca cheia de livros. Ele disse que em 2008 ele estava lendo alguns dos seus livros e ele usou um deles, em alemão, relacionado, e ele traduziu a profecia e fez o texto que está na revista Israel Today. Então, na verdade, ele não sabe exatamente de onde ele tirou, não dá para confirmar se é de Judá ben Samuel. Na verdade, não dá nem para confirmar se a profecia é verdadeira ou não. Mas manda alguém ler toda a biblioteca do cara de novo lá, ué. Em alemão. Então, ninguém sabe, nem se a tradução está certa. Ou se de repente ele citou de outro e na verdade se confundiu e na publicação colocou outro. Ninguém sabe. O fato é que hoje a gente pode olhar para trás e ver o seguinte. Os eventos estão todos interligados. Dá para você ver o dedo de Deus em tudo. Na verdade, tem muito mais coisa que eu não falei aqui. Tem um monte de vínculos que não dá para falar aqui. Uhum. Tem gente, por exemplo, vários personagens aqui que a gente falou, nasceram nesses anos de jubileu, vários deles, que estavam com 50 anos quando estavam participando dos eventos. Então tem muitas coisas curiosas nesse sentido também. Né? Ô, Johnny, tem uma questão muito boa que levantaram aqui, que é uma pergunta realmente boa. Eu não sei se você consegue fazer essa projeção no seu celular aí, que você colocou dos paraxás, se você consegue ver qual seria a paraxá que estará sendo lida em 2033. É uma boa pergunta essa, hein? Porque não é só o ano, né? Seria também a data, né? Eu não sei como é que dá pra gente calcular a data dentro do ano, né? Já vejo, só um pouquinho, me segura aí. Olha, estamos descobrindo um negócio novo, Quem mandou foi o David Fernandes. O problema, mas nós temos um problema, né? A gente tem um ano, mas não sabe a data. Então, foi o que eu disse. Aí é que está o problema. Não tem como dizer uma data agora, porque a gente não sabe exatamente a data. Aí depende da paraxá que vai ser lida, ou seja, tem 54 possibilidades em 5 livros da Torá. Não dá para saber. O fato é que, o que diz, né? Se a profecia for verdadeira, não seja Judá ben Samuel, vamos assumir que ele pegou de alguém que escreveu isso no passado e não lembra quem é. Digamos que ela fosse verdadeira. Se cumpriu de certa forma? Sim, os textos, hoje a história... Que lembra, 2008, o que aconteceu em 2017 não tinha acontecido ainda, lembra? Uhum. Então tem o benefício da dúvida, afinal o cara escreveu onde 3/4 da profecia já tinha sido cumprido, porque 1517, 1917 e 1967 já tinham acontecido, mas 2017 não. Então, em 2008 isso era uma incógnita. O fato é que em 2017 realmente aconteceu algo com Jerusalém, que agora Jerusalém foi reconhecida pela maior potência do mundo como capital mesmo de de Israel, né? E isso é indiscutível. Então, vamos dar o benefício da dúvida que ela seja real, nesse sentido, que alguém tenha colocado. É importante frisar o seguinte, o texto não diz que imediatamente depois começaria o reino messiânico. O texto diz que após o 10º jubileu, teria o reino messiânico. Mas ele não diz que começa imediatamente depois, ou seja, em 2017 Jesus tinha que voltar. Logo depois que Trump fala, voltou, abriu as nuvens e tal, voltou. Não, ele não diz isso. Agora, o que é interessante você observar é o seguinte, a profecia chama-se profecia dos 10 jubileus, não de 11. Uhum. Isso que me dá uma margem final máxima. Sendo caso verdade. Caso ela for verdadeira. Frisado, com negrito, expandido, né, e sublinhado, para ter certeza, em itálico ainda, para garantir que você entendeu. Caso ela for verdadeira... Não passa, né, não passa de 2067.
Temos aí quase 5 décadas ainda. É. Porém, né, pelos eventos, o que acontece? Uma coisa curiosa aconteceu. No ano 358, o Sinédrio desapareceu. Tá? Isso é importante você entender. O Sinédrio, como nós conhecemos, lembra o Sinédrio dos 70 lá? No ano 358, lá na cidade de Tiberíades, ele foi, né, dissolvido completamente. Apenas em 2004, voltou-se, né, a criar um novo Sinédrio, em 2004. Mas é um Sinédrio fraco, né? Não chega nem perto da força do Sinédrio que nós lemos, por exemplo, em Atos. Né? Não chega nem perto do que a gente vê nos evangelhos em Atos. Mas ele está crescendo. E ele já tem mais de 200, quase 300 rabinos que foram, digamos, ordenados por esse Sinédrio. Então ele está ganhando força. Esse Sinédrio decidiu comemorar o jubileu. E aí eles queriam fazer o seguinte, eles fizeram um estudo e disseram, vamos começar marcando o jubileu como sendo em 67, quando Jerusalém voltou para a mão de Israel. Só que eles falaram, tem um problema, não dá, porque a Escritura diz que é para contar o tempo. Então não posso voltar no passado para fazer isso. Então tem que contar a partir de agora. Quando é que eles começam a contar jubileu? Eles começam a contar do primeiro ano para o jubileu, exatamente na virada dos anos 2016 para 2017. Nesse ano judaico de 57777, né, 5776 para 57777, você tem o marco do início da contagem segundo o atual Sinédrio. E eles fazem um comentário interessante. Eles falam assim, olha, se a gente está certo ou não dá para saber. Né? Porque a gente não tem os dados do jubileu como tem no Shemitah, por exemplo. Shemitah a gente tem. Shemitah a gente pode olhar, e a gente vê, inclusive na história, os dedos de Deus nos anos Shemitahs. Né? Tá aí o que a gente já discutiu em outras lives. Mas diz assim, do jubileu, não. Então a gente está começando a contar agora. Mas nunca se esqueça que Deus é engraçado, tem um senso de humor incrível. Vai que ele está direcionando tudo isso e no fim ele vai ajustar tudo isso para concatenar ao que ele mesmo já tinha planejado lá atrás. Que nós, na verdade, estamos achando que estamos fazendo algo novo e, na verdade, só estamos cumprindo aquilo que ele já definiu. Haja visto o que já aconteceu pela história, nas datas, né? E nos outros, entre aspas, jubileus, nos outros períodos de 50 anos da história. Então ele diz, olha, começou agora, daqui a 49 anos, nós vamos saber. Tá certo. Amém. Então, gente, olha, temos 2033 para a gente se divertir, 2030 para quem viu nossa primeira live. Tem várias datas. Não dá para dizer uma data. Não dá para dizer. Mas como diz tem gente que coloca... não, mas como o pessoal está dizendo aqui nos comentários, o que vale é estar pronto, né? O que vale é estar com a lamparina cheia. Lamparina Amém, cheia. é isso aí. E é interessante, o jubileu ele tem a característica de sempre voltar à sua origem, certo? Uhum. Esse voltar à origem, a gente está vendo na história. Porque, de certa forma, Israel está voltando à sua nação. Claro, é uma nação que reconhece o Messias? Ainda não. Que é um processo. Né? Se você ler o próprio texto, você vê que é um processo gradual e é só um remanescente que vai voltar. Mas é um processo que começou lá atrás. E começou espiritualmente. Por quê? Porque em 1867, naquele mesmo período, tem o primeiro congresso de judeu messiânico acontecendo. Uhum. Isso acontecendo em Londres, se não me engano. Então, espiritualmente, já começa ali, e logo depois começa aqueles eventos que nós discutimos de 67. Então, você tem um evento messiânico acontecendo e um evento físico acontecendo, os dois trabalhando em paralelo. E o que é que nós estamos vendo? Cada vez mais vai ficando mais evidente Israel como sendo soberana da sua nação. Claro que as profecias dizem que ela vai ser atacada, mas ela hoje é soberana, e Jerusalém hoje é reconhecida como capital, né, pelo menos pela maior potência do mundo, né, e algumas outras. Então nós já vemos isso acontecendo. Ou seja, há um processo do retorno à Terra quase que completo nesse sentido, e o retorno espiritual também. E isso aponta o quê? Aponta que as nações também vão voltar ao que eram antes. Ou seja, as nações vão ficar cada vez mais pagãs. Assim como você vai ver uma aproximação da igreja e uma aproximação do povo de Israel, pelo menos do seu remanescente, a Deus, à medida que esse fluxo do jubileu que nós vimos ao longo dos séculos aí vai se afunilando, né, as nações vão fazer o caminho inverso. Qual é o caminho inverso dela? O caminho inverso da apostasia.
o cristianismo vai ser cada vez mais atacado. Ao passo que ele vai, aos poucos, ser cada vez mais reconhecido nas próprias terras de Israel. É só você olhar os números dos judeus messiânicos hoje e os números dos judeus messiânicos quando Israel voltou a ser nação. Você contava nos dedos, de certa forma, quando Israel voltou a ser nação. Hoje são milhares e milhares, e crescendo no mundo todo. E a gente vê o quê? O mundo cada vez mais avesso ao cristianismo e cada vez mais avesso aos judeus. O antissemitismo cresce, né? Então, esse movimento acontece, e na igreja, a mesma coisa. Na igreja vai ficar cada vez mais evidente o seguinte: aqueles que servem e aqueles que não servem. Cada vez mais vai ficar evidente o quê? À medida que esse fluxo do jubileu e do retorno acontece, por quê? Porque o jubileu definitivo, e eu não estou dando uma data, não estou dizendo que vai ter que ser num jubileu, mas fala do retorno de Cristo, fala o quê? Que o joio e o trigo vão ser cada vez mais separados. E aí sim, a gente vai ver um completo acontecimento, talvez em 2030, 2033, talvez amanhã, talvez hoje à noite, talvez daqui a 40 anos, não sei. Deus o sabe, mas fique preparado, gente. Amém. Johnny, desculpa ter que te interromper. Imagina, aqui, eu que peço desculpa por ter cedido o tempo. É porque a direção tá me ligando aqui no ponto aqui, porque vai atrasar a novela, vai atrasar Jornal Nacional, vai atrasar tudo agora. Não, desculpa, gente, que eu tive que correr, porque é muita informação, eu tive que voar, então mil perdões, mas é legal, é muito Foi legal. muito bom, a galera ficou até aqui porque estava interessante, com certeza Deus estava falando no coração de todo mundo. Johnny, meu velho, estamos juntos, acho que semana que vem pessoalmente, por enquanto é só um beijo a todo mundo que esteve até aqui, tchau! Tchau, gente! Obrigado.